Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você for estar vendo este vídeo. Sejam todos bem-vindos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui, podendo compartilhar essa mensagem com vocês. Eu acredito que todos vocês tenham passado uma virada de ano maravilhosamente, né? Bem na presença de Deus, pois sem o nosso Criador nós não seríamos nada, não é verdade? Mas quando Ele está no nosso barco, nós não temos que estar tirando água do barco de balde, de cuia, né? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele acalma a tempestade, Ele dá vitória, Ele nos dá paz. Quando Ele ressuscita e chega lá na casa onde os discípulos estavam reunidos, lá com medo, né, da represária dos judeus que haviam matado a Jesus. E Jesus, sabendo que eles estavam apavorados, e Jesus se apresenta. Interessante que as portas estavam fechadas. Você vê que para Jesus não tem barreira, não tem fronteira, né? As portas estavam fechadas e Jesus se apresenta no meio deles. E sabendo ele que os discípulos estavam todos com medo, temeroso pelo que tinha acontecido, pois se mataram o mestre também provavelmente iriam perseguir os seus seguidores, né? E hoje acontece muito isso ainda. Aí Jesus se apresenta entre eles e fala: paz seja convosco. Em primeiro lugar, Jesus chega e já ministra ali a paz, porque Jesus sabe que eles estavam apavorados, estavam com medo, estavam perturbados. A pessoa que tem muita preocupação, tem muita perturbação. A pessoa que tem perturbação tem medo, e uma pessoa dessa está precisando de paz. Foi assim que Jesus chegou e se apresentou no meio deles e ministrou a paz. Tranquilizou os corações de cada um, né? Quando Jesus também estava andando por sobre as águas, e os discípulos ficaram apavorados, ficaram com medo, ficaram temerosos ali, gritavam: oh, é um fantasma! Porque ninguém nunca, até então, não tinha tido essa experiência de ver alguém andar por sobre as águas, sem um barco, sem uma lancha, sem nada, andando por cima das águas, e eles se admiraram e achavam que era um fantasma. E Jesus falou: calma, não tenhais medo, sou eu. Então Jesus primeiro, quando ele vê o alvoroço, a perturbação, o medo das pessoas, em primeiro lugar, ele dá uma palavra de segurança, uma palavra de que ele é o porto seguro, ele é o seu Criador. Louvado seja o nome do Senhor. E por falar em Criador, eu quero trazer algo aqui mostrando Deus como seu Criador. Você já parou para refletir sobre Deus como seu Criador? Deus é diferente de qualquer outro que é, que foi ou que será. Somente Ele é capaz de sustentar plenamente aquilo que Ele cria. E somente Ele é capaz de criar, orquestrar milagrosamente seus propósitos, simplesmente ao trazê-lo à existência. Mas há mais. Se você se aprofundar ainda nas páginas das Escrituras, aprenderá sobre o poder pelo qual Deus cria, certo? Se Ele aqui criou os mares, Ele tem poder sobre as ondas, de mandar parar, como eu falei aqui agora, que os discípulos estavam, né, apavorados, vendo ali o seu barco indo a pique, e Jesus chegar e repreender o vento e acalmar o mar. Isso é ter controle sobre as criaturas que ele criou. No começo, aquela palavra, aquela
No começo, aquele que é a palavra já existia, né, desde o começo, né? Aquele que é a palavra já existia. Lá em Romanos, lá em João vai falar que no princípio era o verbo, que é a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, no começo, aquele que é a palavra já existia, Jesus. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ele, sem a palavra. Romanos, só quero falar de Romanos, João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu, na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Né? Você vai ver lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16. O escritor de Hebreus também nos assegura que, enquanto pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Quanto, né, Hebreus ali, você vai ver em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Por conta da palavra, a palavra é Jesus Cristo, e através dele Deus trouxe tudo à existência. A redenção final de todas as promessas de Deus virá através da mesma palavra, Jesus Cristo. Ok? Então, reflita sobre essa verdade por um momento. O mesmo poder que deu origem ao universo e o mesmo poder que trará a redenção a todas as coisas prometidas, hoje reserve então um tempo para refletir sobre o papel de Deus como Criador e permita que isso o encha de grande esperança, porque Ele não é um Criador qualquer, Ele é o seu Criador, né? E mantém o próprio universo e a sua vida em suas mãos. Então tudo está nas palmas da mão de Deus. Nada saiu do seu controle. Tudo que está acontecendo é por meio dele, é para ele. Deixa eu te falar, alguém pode perguntar assim, mas está acontecendo tantas coisas ruins, tantas mortes, tantas famílias se destruindo, pai contra filho. Isso aí já foi profetizado, querido. Em Mateus capítulo 24, já foi falado lá, irá se cumprir. Até o homem mau, Deus fez para o dia, para que ele... Às vezes a gente pensa que tem alguma coisa fora do controle, não tem nada fora do controle. O bem e o mal, né, existe e está no controle de Deus. Ninguém faz nada sem que ele permita. Você lembra dele, quando os filhos de Deus foram adorar o Senhor e Satanás foi no meio deles ali, e Deus perguntou assim, olha, de onde tu vens? Ele falou assim, de rodear a terra e passear por ela, eu vivo. Aí Deus falou, observasse meu servo Jó, homem temente, íntegro, se desvia do mal. Ele falou, mas também tu dás tudo para ele, toca nos seus bens, para ver se ele não vai blasfemar de ti. Aí Deus permitiu. Tudo é permissão de Deus. Deus permitiu, falou assim, vai, toca nos bens dele, só poupa a alma, porque a alma dele é minha. Então, ele foi com a permissão de Deus. Se algo está acontecendo que você acha que está errado, às vezes é uma permissão de Deus. Às vezes Deus quer despertar, né, para nós termos uma experiência com Ele. Queridos, não fique aí colocando na sua cabeça, não deixe ninguém colocar na sua cabeça de que algo está perdido na sua vida, não. Deus está no controle de todas as coisas, amém? Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.